Senhor tem estado do nosso lado. O Senhor conhece a necessidade de cada um nessa noite. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos crer no Senhor e deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. É isso que Ele quer. Agora é o momento de ouvir a palavra. Já ouvimos o louvor. O louvor tem falado profundamente no nosso coração. E agora é o momento da gente estar atento para ouvir a Tua palavra. Que o nosso pensamento possa estar aqui. O Senhor não deixe que o inimigo venha desviar em nenhum momento o nosso pensamento, mas que nós possamos estar focados na palavra do Senhor. Agora toma o nosso pastor na tua mão. Eu sei que o Senhor já colocou a palavra no coração do teu servo para transmitir para a tua igreja nessa noite. Que cada vez mais nós possamos estar atentos, porque o Senhor quer que nós estejamos atentos. Entrega o teu filho na tua mão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Amém. Bom estarmos nessa noite cultuando o nosso Deus, Deus de milagres, Deus maravilhoso. Como eu anunciei, nós vamos estar falando hoje sobre a reforma protestante. E talvez alguém possa pensar, mas por quê? Então existem algumas razões. Então, Rafael, só coloque aí a reforma protestante, as 5 solas, porque os textos eu vou usar mais à frente. Meus amados irmãos, nós estamos reunidos nessa noite para cultuar o nome do Senhor e já temos feito isso de todo o nosso coração. E nós vamos trabalhar hoje um assunto que é um marco muito significativo para as igrejas históricas e reformadas, das quais nós, presbiterianos, somos uma igreja reformada. Nesse mês de outubro, mais precisamente no dia 31 de outubro, nós estaremos comemorando 507 anos da Reforma Protestante. E talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, se bem que se você está comigo aqui nesses últimos anos, todo ano eu faço questão de ressaltar essa ocasião. Nós vamos comemorar 507 anos da Igreja Protestante. Talvez hoje você que sai da sua casa e saiu da sua casa, foi na sua estante ou no seu armário, pegou a sua Bíblia, botou embaixo do braço, botou numa bolsa e veio para a igreja, e aqui você subiu por essa rampa, entrou por essas portas, e aqui veio pontuar o Senhor. E você, assim como eu, você fez isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade, sem nenhum impedimento, sem nenhuma barreira. E você, possivelmente, a maioria dos que estão aqui, já tem feito isso por anos e anos, e nenhum problema, né? Você sai da sua casa, você vem aqui, você frequenta uma outra igreja, de um outro ministério, e ali você cultua a Deus. E às vezes nós nem sabemos que para a gente ter essa liberdade hoje, para a gente estar vivenciando isso hoje, no passado nem sempre foi assim. E pessoas tiveram que pagar um preço muito grande para que nós pudéssemos estar aqui hoje reunidos como igreja. E nós não podemos ser igreja e esquecer a nossa história, a nossa raiz, de onde tudo começou. Então a Reforma Protestante foi um movimento que se deu no século XVI, onde nesse movimento religioso buscou reformar a Igreja Católica. Guarde esse nome, a reforma. Quando é que a gente precisa fazer uma reforma? É quando algo tinha uma forma, quando algo foi construído, por exemplo, quando nós reformamos a nossa casa, é porque algo foi feito, foi bem feito, mas com o passar do tempo ele perdeu a sua forma. Então, quando é que eu preciso reformar? Quando alguma coisa que tinha uma forma passa a perder essa forma. Quando alguma coisa que originalmente era de um modelo, mas com o passar do tempo, com os desgastes e tantas outras coisas,
perdeu a forma. E você precisa fazer o quê? Uma reforma. Vocês estão me entendendo? Então é algo que era bom, que tinha uma forma e que de repente perdeu a forma. E é preciso o quê? Reformar. É preciso o quê? Restaurar ao seu estado inicial. Essa comparação serve para a gente entender exatamente isso. A igreja foi fundada por Cristo Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Ele morreu pela igreja. Jesus ele veio a esse mundo com uma missão. Jesus veio, nasceu, cresceu, iniciou o seu ministério, apregoou o reino de Deus, trouxe salvação para os que estavam perdidos, trouxe a mensagem de fé para aqueles que estavam sem esperança, trouxe a mediação do ser humano para com Deus. Ele foi o nosso substituto, morreu em nosso lugar, ressuscitou para nos dar vida. Enquanto aqui estava na terra, ele escolheu discípulos, ele atraiu multidões, e ele foi assunto aos céus, e ele deixou uma missão para a igreja. Então a igreja cristã, ela nasce em Jesus. A igreja cristã, ela nasce a partir de Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver a igreja crescendo, a gente vai vendo a igreja tomando forma, a gente vai ver ali em Atos dos Apóstolos dizendo que eles tinham tudo em comum, que eles partiam pão de casa em casa, que eles tinham o mesmo coração, que eles tinham singeleza de coração, que eles permaneciam firmados eles frequentavam os cultos, eles estavam firmes na oração, no partir do pão, eles obedeciam à doutrina dos apóstolos. Então a igreja ali está tomando forma, e a Bíblia diz que a igreja caía na graça do povo, e que Deus ia acrescentando a cada dia pessoas que iam sendo salvas. Então a igreja começou com discípulos de Jesus, com Pedro, com Paulo, com João, com Filipe, com Tiago, com Judas, não Iscariote, com pessoas que andaram com Jesus, que ouviram de Jesus, e foi passando essa mensagem de salvação para outras pessoas. E a igreja estava crescendo, as pessoas recebiam o Espírito Santo, o Evangelho estava crescendo. Houve também, é lógico, perseguições, mas o Evangelho foi se expandindo, pessoas foram sendo salvas. A igreja, aí chega o apóstolo Paulo, que é aquele que doutrina a igreja. Quando nós olhamos para as cartas do apóstolo Paulo, a gente percebe que ele, de forma sistemática, ele educa a igreja, ele coloca parâmetros na igreja. Então a igreja está crescendo, o evangelho está crescendo, a igreja está ganhando uma forma, ela está sendo direcionada por Cristo, que é o cabeça. Mas dentro desse processo histórico, e evidentemente que não dá para falar de cada processo, não é o objetivo aqui, mas dentro do processo histórico, a igreja começa a se corromper. A partir de Constantino, por exemplo, ele declara que a religião oficial é o cristianismo. Então o imperador chega e diz: olha, agora todo mundo tem que ser cristão. E alguém pode dizer: ah, que maravilha isso, só que não. Porque as pessoas agora passavam a ser cristão, não porque tinham tido um encontro com Jesus. As pessoas começaram a frequentar, a participar das reuniões nas igrejas, mas não porque Jesus havia se revelado a ela, mas porque era uma imposição. Porque era algo agora, olha, tem que ser assim. E aí as pessoas iam sem conversão. As pessoas iam sem ter tido um encontro com Jesus. As pessoas iam porque lhes era conveniente. Vocês estão me entendendo? Amém? E essas pessoas, estando lá por conveniência, não sendo convertida, a igreja então ela começa a perder a sua forma.
A Igreja Católica, como nós conhecemos, católico quer dizer universal, uma igreja única. Então a Igreja Católica, ela começa, dentro do processo histórico, começa a haver algumas corrupções dentro da igreja. Então, para você não perder o raciocínio, a igreja nasce perfeita em Cristo Jesus, com problemas, com dificuldades, mas crescendo, correspondendo ao chamado de Deus. Mas com o passar do tempo, a igreja vai perdendo as suas características. Com o passar do tempo, a igreja vai se corrompendo, vai havendo alguns desdobramentos. E heresias começam a entrar na igreja. Então a igreja agora, ela começa a cobrar. Eu estou só fazendo um resumo nessa introdução. A igreja agora começa a cobrar indulgências. O que são indulgências? Era um pagamento para a salvação. Então a pessoa ia, comprava uma indulgência com o carimbo, com o selo do Papa, dava ali uma quantia e comprava uma indulgência em nome do avô, do pai, da mãe, do primo, da tia, do marido, enfim. E aquela indulgência era um documento que ali estava, a igreja trazia para si essa autoridade, dizendo: comprando essa indulgência, o seu ente querido vai ser salvo. Não importa se ele creu ou não em Jesus, não importa se ele viveu a fé cristã de forma legítima, se você comprou a indulgência, o seu ente querido está salvo. Então começa a entrar essas heresias dentro da igreja. Começa a surgir, por exemplo, a doutrina do purgatório. Que é o purgatório segundo a tradição? É um estado intermediário para onde as almas vão e ali elas passam por um processo de purgar, de sofrer, para pagar ali os seus pecados e depois ir para o céu. E as indulgências tinham como acelerar esse processo, tirar as pessoas do purgatório, que é uma doutrina antibíblica, porque o homem ele não consegue se purificar por si mesmo. Tá? Se a doutrina do purgatório fosse algo bíblico, Jesus não precisaria ter vindo. Porque a pessoa vai para o purgatório, ali paga os seus pecados e depois vai para o céu. Não. Aí veio doutrina do purgatório. E tantas outras heresias que começaram a surgir dentro da Igreja Católica. Começou a haver também o nepotismo. E o que é o nepotismo? É você favorecer um parente ou um amigo. Então, boa parte do clero, os bispos, os padres, os papas, estavam assumindo a direção eclesiástica sem ter chamado. Era por indicação. Não, esse aqui é meu amigo. Isso acontece muito na política hoje. Esse é meu amigo, vem para cá. Sabe, esse é meu conhecido, está nomeado tal cargo. E começava a haver isso. Começava também a haver o que nós chamamos de simonia. O que é simonia? É comprar, é uma compra de algo espiritual. Por exemplo, vendia-se relíquia do osso de São João Batista. Vendia-se, olha, esse pedaço de cabelo aqui é de fulano de tal. Então eram coisas que eles diziam ser sagradas. E as pessoas compravam aquilo porque achavam que comprando essas coisas, né, a simonia é compra ou venda ilícita de coisas espirituais. E deixa eu fazer um recorte aqui. A igreja evangélica hoje, algumas não estão distantes disso. Continuam vendendo rosas, continuam vendendo lenços, continuam vendendo tijolo, continuam vendendo o travesseiro de Jacó, continua vendendo a pedra de não sei o quê, e as pessoas continuam vendendo óleo ungido.
né? E as pessoas acabam trazendo isso, achando que existe naquilo algum poder espiritual. E a fé que deveria estar em Cristo Jesus passa a ser canalizada num objeto dito sagrado ou santo. Então essas coisas estavam acontecendo, começou a acontecer muito luxo e ostentação dentro do clero. Começou a acontecer também imoralidades. Então a igreja começa a perder a sua forma, começou a haver acúmulo de bens. E até hoje a igreja romana é assim, uma igreja riquíssima. Os seus sacerdotes não podem nem casar, que é uma doutrina também antibíblica, tá? Porque eles têm a moeda própria se você for no Vaticano. Ninguém está aqui denegrindo a pessoa dos católicos, amém, irmão? Nós estamos fazendo uma abordagem teológica e histórica. E dentre tantas outras heresias que eu gastaria tempo aqui para ficar falando. E aí é dentro desse contexto que um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, que ele, diante de uma tempestade, e ele, com medo daquela tempestade, ele faz um voto a Deus. Se Deus o preservasse naquela tempestade, ele iria servir ao Senhor. E Martinho Lutero, ele é preservado naquela tempestade, e ele passa então a servir o Senhor. Ele se torna um monge, ele se torna um estudioso. E o que acontece? Ele começa a ter contato com a palavra, porque até então as pessoas, lembra que eu falei? Você pegou na sua estante, na sua gaveta, a sua Bíblia e trouxe, você tem de várias versões. Antigamente as pessoas não tinham acesso à palavra. As missas eram celebradas em latim, de costa para o povo. O sacerdote ficava de costa falando em latim e ninguém entendia nada. As pessoas entravam vazias e saíam loucas. Era assim que funcionava. Martinho Lutero, então, ele se torna um monge. Tá? E ele começa a estudar a palavra de Deus. E o que a Bíblia diz a respeito da palavra? Que a palavra, ela nos liberta. A palavra, ela tem esse poder de nos santificar. A palavra tem esse poder de abrir os nossos olhos. Martinho Lutero começa a estudar a Bíblia. Teve antes outros pré-reformadores, nós vamos direto ao ponto. Então Martinho Lutero, ele começa, esse monge agostiniano, ele começa a ter contato com a palavra. E o que acontece? Gera um conflito dentro dele. E é assim com a gente até hoje. A gente lê a palavra e começa a ter um conflito. E ele olha para o que as pessoas estavam fazendo. E ele olha para o que a Bíblia está dizendo. E ele percebe o quê? Que não estão falando a mesma língua. A igreja que tinha a palavra estava deturpando a palavra. Nesse período, a igreja católica, ela mandava nas artes, na ciência, em tudo, ela governava tudo. Então Martinho Lutero, ele tenta o quê? Mostrar as verdades. Ele vai ao Papa, ele vai aos seus superiores, dizendo, olha, o que estamos ensinando está errado. Nós estamos usando a palavra de Deus, estamos distorcendo a palavra de Deus para enriquecimento próprio, para colocar medo, para enganar as pessoas. E Martinho Lutero, ele tem essa vontade de mostrar a verdade. Só que ele não sabia que aquele contexto religioso não tinha compromisso com a verdade. Eles não queriam a verdade. Eles queriam usar a palavra de Deus para o seu bel prazer. Eles queriam usar a palavra de Deus e subjugar o povo. Eles não estavam preocupados com o ensinamento da palavra. Eles não estavam preocupados em ser fiel a Deus e a sua doutrina. Eles queriam usar a palavra mesmo de forma errada. Então, só para a gente resumir,
no dia 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero, ele escreve 95 teses. E ele coloca essas 95 teses em frente à igreja de Wittenberg. Ele coloca essas 95 teses ali na Alemanha. Por que no portal da igreja? Antigamente era assim. Os pensadores, as pessoas queriam expor algo, colocava no portal da igreja. As pessoas iam até lá para ver as coisas. Era como se fosse um quadro de anúncio. Não tinha internet, a imprensa era limitada. Então a forma com que as pessoas se comunicavam, expressavam o seu pensamento, era através disso. Eles faziam, publicavam e afixavam no portal, na porta da igreja. E Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele vai e prende as 95 teses, que são o quê? 95 argumentos que vão refutar a prática errada da igreja. Porque a igreja havia o quê? Perdido a sua forma. E dentro dessas 95 teses, os princípios fundamentais dessas 95 teses é o que nós chamamos das 5 solas. Que na verdade a palavra sola é uma palavra que tem origem do latim, que significa somente ou apenas. Então o resumo dessas 95 teses são o que nós chamamos de as 5 solas. E é o que nós vamos estudar hoje, é o que nós vamos aprender ou relembrar hoje. Porque essas 5 solas nós vamos aprender hoje o resumo da fé cristã. Essas 5 solas é o que eu e você precisamos entender para viver uma vida cristã sadia. Então, por que protestante? Por que reforma protestante? Porque Martinho Lutero, ele vai protestar contra o ensino errado da igreja romana. Então nós levamos esse nome hoje de protestante. E aí fica uma reflexão para a nossa vida. Nós somos realmente protestantes? Você é aquele que protesta contra as coisas erradas? Você é aquele que se posiciona? O protestar aqui, não estou dizendo que você tem que sair com bandeira, quebrando, fazendo arruaça. Mas você se posiciona contra aquilo que o mundo aí está cheio de princípios errados para a sua vida. O mundo está cheio de princípios contrariando a palavra de Deus. Será que nós podemos ser chamados de protestantes hoje? Será que nós podemos falar, não, eu me levanto e eu me posiciono, e ainda que todo mundo esteja dizendo que sim, se eu vejo pela palavra de Deus que está errado, eu digo não. Será que nós temos sido voz profética nesse século 21? Será que a igreja tem se levantado? Porque a igreja reformada está sempre se reformando. Será que nós temos nos levantado para dizer isso está errado? Porque infelizmente nós temos visto os cristãos e igrejas que têm aderido aos costumes do mundo. Nós temos visto cristãos e igreja que agora a santidade não é mais tão exigida. A castidade não é mais uma prioridade, a santificação fica em segundo plano. Nós precisamos olhar para essa herança que recebemos e honrar isso. Amém? E sermos verdadeiros servos do Senhor. Então, à luz desse entendimento, nós vamos falar sobre essas 5 solas, que quer dizer somente. Eu vou trazer logo no português, porque senão as 5 solas seria sola escritura. Aí vamos falar somente a escritura, que vai ser mais fácil. A primeira sola, ou o primeiro somente, que está no resumo de Martinho Lutero, é o que? Somente as escrituras. Amém? Somente as... Eu falei errado alguma coisa aí? Porque lá está fé, somente pela fé. É a primeira. Ah, tá, mas a primeira é somente as escrituras. Somente as escrituras.
E aí, se você quer anotar ou ler a palavra, nós vamos colocar aqui 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vai dizer assim: toda a Escritura, olha só, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Somente o quê? As Escrituras. Por que Martinho Lutero está colocando isso? E por que Paulo, e Martinho Lutero certamente leu isso? Paulo enfatiza que a palavra de Deus, toda a Escritura, é inspirada por Deus. Nós, Igreja Reformada, presbiterianos, e eu quero trazer isso para as nossas raízes, nós cremos na palavra como sendo a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia, ela é inerrante, infalível. Nós não cremos como alguns creem, que a Bíblia tem a palavra de Deus. Nós cremos que toda a Escritura, ela foi devidamente inspirada por Deus. Existem situações aqui que mostram o pecado, que mostram erros, mas Deus inspirou para que esses relatos estivessem aqui, para que a gente pudesse aprender, para que a gente pudesse olhar e não cometer os mesmos erros. Então, o que nós cremos? Na Bíblia. É por isso que muitas das vezes somos até criticados por alguns, porque dificilmente você vai ver dentro das igrejas presbiterianas alguns movimentos extra-Bíblia. Mas está todo mundo fazendo. Mas se não está na palavra, nós não vamos fazer. Mas é uma estratégia, mas é algo que mexe com o emocional das pessoas. Mas se não está na palavra, nós não vamos fazer. Mas é uma tradição. Não, nós ficamos com a palavra. E nós orientamos a você: fique com a palavra, ore a palavra, leia a palavra, creia na palavra, não como um amuleto a ser colocado no painel do seu carro ou na estante da sua casa, mas entenda que a Bíblia, quando lida com temor, com oração, o autor está presente, o Senhor fala com você através das linhas da palavra de Deus. Então, se você quer crescer, se alimente da palavra. Se você quer se santificar, se santifique na palavra. Se você quer se libertar, é através da palavra. Nós ficamos com a palavra. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, e ele diz a Timóteo, enfatiza que toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então a Bíblia não é apenas um livro. Não, a Bíblia é a palavra viva do Criador. Então nós precisamos amar essa palavra. A palavra, ela é suficiente. E por que Lutero está colocando isso? Porque, com todo respeito aos irmãos, aos ouvintes católicos, a Igreja Católica, ela crê na palavra, mas também na tradição. Então tem coisas que não há amparo na palavra, mas está na tradição católica. Tem coisas que não está na Bíblia, mas está na tradição. Oração pelos mortos não tem amparo bíblico, mas está na tradição. Entende? Missa de 7º dia, de um ano, de intenção das almas, não está na Bíblia, mas está na tradição. A doutrina do purgatório não está na Bíblia, mas está na tradição. A adoração a Maria não está na Bíblia, mas está na tradição. Entende? Então, quando o Lutero coloca somente a Bíblia, e aí o apóstolo Paulo fala em Gálatas,
ainda que eu, ou um anjo vindo do céu, pregue outro evangelho que vai além desse, seja considerado anátema, seja considerado maldito. Em Apocalipse está dizendo que nós não devemos acrescentar um tio na palavra, nem retirar. Então nós precisamos o quê? Ficar com a palavra. Vocês estão me entendendo, queridos? Amém? A dependência da palavra combate a tradição humana. Nós vamos ver os irmãos adventistas, eles creem na palavra, mas creem também nos escritos de Ellen White. E eles praticamente colocam no mesmo nível, com o mesmo peso, os escritos de Ellen White. Quantas pessoas hoje estão dentro das denominações, dentro das igrejas, estão usando tradição humana, estão usando modismos contemporâneos, estão muitas das vezes copiando modelos do mundo e trazendo para dentro do culto. Estão trazendo e parece que para muitos basta colocar a palavra gospel e tudo se transforma. Isso agora é gospel e tudo pode. E não é bem assim. Então o Lutero vai colocar somente a palavra. Amém, queridos? Então você precisa gostar da palavra. Pastor, não consigo ler e entender. Então você precisa gostar de ouvir a palavra. Você precisa gostar de crescer através da palavra de Deus. Então esse foi o primeiro. O segundo, somente a fé. Somente as Escrituras e agora somente a fé. E olha que interessante, e aí o texto é Efésios 2, 8 e 9, que vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação daquele contexto da reforma era o quê? Com indulgências. Ou seja, alguém podia pagar para ser salvo. Alguém podia fazer algo por alguém para que aquela pessoa fosse salva. E aí Lutero, olhando a palavra de Deus, ele entende e destaca que a salvação é um presente de Deus recebido através da fé. Amém? Se você tem o Senhor Jesus, você é salvo. E isso foi o quê? Um presente de Deus. A salvação é da economia de Deus, e isso vem somente através da fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não é algo que você possa conquistar por suas obras. Isso é importante ainda hoje, porque tem gente que acha que é a saia dela que vai salvar. Tem outro que acha que é o cabelo, que é o não usar isso ou não usar aquilo que vai salvar. A salvação não é um artigo do homem. A salvação não é de baixo para cima. A salvação é de cima para baixo. E nós recebemos a salvação através da fé. Nós precisamos crer. O Senhor toca no nosso coração. O Senhor se revela para nós, como um dia se revelou para você. E você simplesmente acredita. Amém? Quantos estão aqui hoje que outrora, anos atrás, nem se imaginava estar aqui? Quantos irmãos eu já pude ouvir e conversar que disseram: olha, se isso acontecesse em tal época, eu teria outra atitude. Mas o que aconteceu? A graça do Senhor tocou no seu coração, e você, por meio da fé, não é o que você faz, é o que Jesus fez. Amém? Não é o que você faz,
é o que Jesus fez. Foi o que ele, lembra daquela canção? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não são os seus méritos, mas é os méritos de Jesus. E nós precisamos o quê? Crer. Então não se trata de algo que podemos conquistar por nossas obras, mas um ato da graça divina. Então nós precisamos entender isso. Confiança em Cristo, devemos aprender a confiar em Jesus, sabendo que nossa fé é suficiente para nos salvar, independente das nossas falhas. Mas deixa eu abrir um recorte aqui. Então, pastor, eu posso viver de qualquer maneira, né? Não. Se você é salvo, você não quer viver de qualquer maneira. Se você é salvo, você quer servir no Senhor. Se você é salvo, você tem prazer nas coisas de Deus. E aí, então não é o que eu faço? Posso andar de qualquer jeito? Posso me vestir de qualquer jeito? Não. A diferença é muito simples. Você não faz para ser salvo. Você faz porque você é salvo. Amém? Então, se você é salvo, você vai se vestir decentemente. Se você é salvo, você vai refrear sua língua. Se você é salvo, você vai guardar a sua mente. Se você é salvo, você vai andar em retidão, buscando agradar o Senhor. Não para você ser, mas porque você é. Louvado seja Deus por isso. Essa é a grande diferença. E algo maravilhoso. Mas Lutero continua. Então nós estamos agora na terceira sola, ou no terceiro somente. Aí ele vai dizer: somente a graça. A graça, a definição que todos conhecem e a que mais se encaixa é o quê? Favor imerecido. Não é? A gente faz assim, você que é pai, que é mãe, avô, tio, a gente fala assim para os filhos, netos e sobrinhos: se você passar de ano, eu te dar um presente. Dependendo do seu boletim, você vai poder ir na sorveteria. Se você fizer tudo isso certinho, eu te recompenso com isso. Às vezes a gente faz isso e não há problema nenhum nisso. É o que? A lei do compensação. Você fez e por isso você vai ser recompensado por que você fez. A graça não. A graça é o que? Um favor imerecido. Eu não mereço, mas eu vou fazer. Aquela pessoa não merece, eu não merecia, mas o Senhor me salvou. E isso aconteceu com o quê? Com todos nós. Não havia em nós nenhum mérito. Então alguém que diga: não, Deus me escolheu porque Ele precisa de mim, Deus me escolheu porque eu sou bom. Não. Às vezes a gente ouve, eu falo isso com todo respeito, quando algum artista morre, quando alguma pessoa morre, já viu a mídia? Se morre um comediante, não, o céu estava triste, Deus precisava de um comediante. Sabe? É assim que a mídia fala. Se foi fulano, não, é porque Deus precisa. Não, Deus não precisa de ninguém. Todos estão na mesma condição, mortos em seus pecados e delitos. Mas já aprove ao Senhor olhar para nós quando ainda éramos pecadores. Então, essa terceira consideração de Lutero é somente a graça. Olha Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então não são os meus méritos, mas é a graça do Senhor. Amém. E qual é a nossa resposta à graça de Deus? Gratidão. Amém? Amém. Que imagine nós não tendo nenhum
direito, não havendo nada em nós que pudesse agradar o Senhor, mas o Senhor nos amou. Amém. Não é porque você mereceu, é porque Ele te escolheu. Amém. Não é porque você acertou, não, é porque Ele te chamou para viver uma vida reta. E isso combatia muitas heresias ensinadas pela igreja. Porque a Igreja Católica vai dizer que fora da igreja não há salvação. Um alerta aqui, não vou citar nome, mas cuidado, ainda hoje com igrejas, ainda que levem o nome de evangélica, mas que traz para si o seguinte: salvação é aqui. Se sair da igreja, está amaldiçoado, está perdido. Se não for membro da igreja, se não for membro daqui, não está salvo. Não é a igreja que salva, não é a denominação que salva. A Igreja Católica vai dizer isso, por isso que ela excomungou Martinho Lutero e tantos outros. Porque eles vão entender o seguinte: se estiver fora da igreja, não tem salvação. Muitas igrejas hoje estão ainda assim agindo. Os adventistas olham para nós e acham que nós somos a Babilônia, que a salvação está dentro da igreja adventista. A salvação é pela graça de Deus. Deus salva quem Ele quiser por sua graça. Quando Deus olha para o mundo, Ele vê os salvos dele. Aonde pessoas que Ele se revelou, pessoas que Ele alcançou. A igreja que estamos aqui é a igreja militante, mas a igreja que vai subir é a igreja invisível, composta pelos salvos que estão aqui e que estão em tantos outros lugares. Nós não podemos colocar o Senhor, a graça do Senhor, numa caixinha. Denominação alguma tem a patente de Deus. Deus é mais do que qualquer denominação. O que salva é a graça do Senhor. Então, o Lutero está combatendo isso, e nós precisamos entender isso. Precisamos ter um zelo denominacional? Sim, isso é bom, isso é raiz, isso é identificação. Precisamos amar a nossa denominação e ter orgulho dela? Sim, mas não é o presbiterianismo que salva você, é a graça do Senhor que te alcançou. Onde estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, essa graça nos alcançou. O Senhor nos tirou de um lugar de perdição, de podridão, e nos tirou, e nos lavou, e nos redimiu, e nos colocou o seu Espírito, e nos deu uma nova vida. Isso é graça, e essa graça precisa gerar em nós o quê? Gratidão. Eu já falei aqui, se você quiser um dia ler, eu acho que o livro é alguma coisa de cão e gato. Eu esqueci agora, eu li ele. Mas enfim, é que é assim, o gato olha, é só uma analogia que o livro faz. O gato olha para o dono, e você que tem gato, ou já teve como eu, né, a gente gosta de mimar o gato. Quem muda a voz aqui para falar com o bicho? Né? E o gato às vezes ele é meio metido, né? Meio marrento, não é assim? Ele gosta do espaço dele, e a gente pega, a gente faz carinho, e a gente puxa, e a gente brinca. Nesse livro o cara faz só uma analogia, tá nada contra os gatos, que o gato olha para o dono e fala assim: nossa, eu sou muito bom, realmente eu sou irresistível, olha o que o meu dono faz por mim. Olha, ele compra uísques, ele compra patê, sabe? Ele mantém as vacinas em dia, ele coloca em mim aquele remedinho aqui no dorso para eu não ter pulga, sabe? Eu posso subir na cama dele, dormir no sofá, eu faço de tudo. Olha como eu sou importante, como eu sou bom. Aí no livro, a teologia do gato e do cachorro, acho que esse é o nome do livro. Aí no livro fala do perfil do cachorro, que a gente também ama e cuida, né, Toninho?
chama para perto, e afaga, faz carinho, e dá tudo de bom também, assim como quem gosta de gato, quem gosta de cachorro também faz tudo de bom para o cachorro, cuida, protege, alimenta. E o cachorro é interessante, né? Ele não importa se você está de mau humor, se você está triste, se você está revoltado, ele está perto de você, sorrindo, abanando o rabo. Aí nesse livro, a Teologia do Cachorro, ele coloca assim, que o cachorro pensa assim: como o meu dono é bom, como o meu dono é importante, como o meu dono é nobre, porque ele cuida de mim, mesmo sendo um cão, porque o cão te escolhe para ser você o dono dele, se submete a você. Então o cão olha e diz: como o meu dono é importante, como ele é bom, como ele é misericordioso. Ou seja, a moral da história é exatamente isso. Não tem o pensamento gato que acha que você é importante, por isso que Deus escolheu. Mas tem essa inversão: Deus é tão bom que olhou para mim com graça, com bondade, com misericórdia, e o seu amor me atraiu, e ele me buscou, e ele me salvou, e hoje ele cuida de mim, mesmo não merecendo, mas eu sou alvo do seu amor, do seu cuidado. Isso se chama graça. Somente a graça. A quarta sola, ou o quarto somente Cristo. E isso é muito importante. E isso, falo isso com todo respeito, mas isso, tenho certeza que essa colocação de Lutero foi uma das que mais incomodaram. A Bíblia vai dizer em Atos 4:12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. É somente Jesus, é somente Cristo. Só existe um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Maria, uma escolhida do Senhor, agraciada pelo Senhor, como o anjo Gabriel disse, mas ela não salva. Pedro, um discípulo, um apóstolo honrado, Paulo também, João também, Mateus e tantos outros, mas eles não salvam. Quando Lutero coloca isso, ele está combatendo, porque estavam o quê? Colocando outros na intermediação. Com todo respeito, se você conhece a oração da Ave Maria, a parte final da Ave Maria vai dizer: rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Isso corta o meu coração, porque são pessoas que têm uma fé, só que está canalizada errado. Vocês estão me entendendo, querido? São pessoas de fé, não estou aqui combatendo pessoas. São pessoas de fé, são pessoas piedosas, mas a oração que é dita na hora da morte, que é o momento da decisão, da conclusão, qual é o pedido? Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Não estou aqui denegrindo, mas o padre Marcelo, que um monte de gente fica assistindo, um monte de crente fica assistindo, que bonito, é quase ecumênico, né? Aí no seu livro Amor Ágape, ele conta uma história, que Jesus está com São Pedro na porta do céu, e Jesus está falando para São Pedro assim: mas o negócio aqui está fraco, né? Não entra ninguém, pouca gente aqui entrando. Aí São Pedro fala: olha a porta dos fundos.
Aí São Pedro, Jesus vai olhar na porta dos fundos. Aí na porta dos fundos está que a Maria jogou o seu manto. E as pessoas estão subindo pelo manto de Maria. Nós precisamos entender a salvação é por Jesus. Amém? Quem não reconhecer Jesus como Salvador, ainda que no seu íntimo, não foi batizado, não teve tempo de frequentar a igreja, foi lá e no momento ali, pode ter sido num ato de suicídio, pode ter sido num acidente, pode ter sido em qualquer circunstância, mas naquele momento lembrou do Senhor com fé, está salvo. Foi o que aconteceu com o ladrão na cruz. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: para já, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus é a nossa salvação. Nós precisamos pregar Jesus. A história de Davi é bonita, a história de Abraão é bonita. Podemos e devemos pregar, mas nunca podemos esquecer e apontar. Pregar o Evangelho é falar, salvação é através de Jesus. Não é a denominação, não é os santos, não é intermédio de ninguém. É através de Cristo Jesus. Somente Ele. Conta-se que um homem queria visitar uma tribo muito bonita e longínqua. E ele viaja de avião, depois no seu jipe, e ele chega até um ponto que ele não podia ir mais de automóvel nem nada, precisava de um guia. E ele chega para alguém e pergunta: você pode me levar nessa ilha paradisíaca? E alguém disse assim: olha, eu tenho uma ideia de onde fica, podemos tentar. Esse homem disse: não, você não serve para ser o meu guia. Ele procura uma outra pessoa, e essa pessoa diz: eu já vi essa ilha de longe, nós podemos tentar. Ele disse: você não serve para ser o meu guia. Outra pessoa disse: olha, já ouvi muito falar sobre ela, eu acho que é para lá, vamos? Ele disse: você não pode ser o meu guia. Até que ele encontra um quarto guia, e ele fala dessa ilha paradisíaca, e esse guia fala: eu posso te levar. E ele pergunta por quê. Ele falou: porque eu sou de lá, eu vim de lá. Você está entendendo isso? Aí ele disse: você pode ser o meu guia. Jesus disse: eu sou o quê? O caminho. Eu sou o quê? A verdade. Eu sou o quê? A vida. Ele não fala: ninguém vai ao Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é do céu. Jesus desceu do céu. Jesus voltou do céu. E Jesus virá do céu para nos buscar. Ele é o nosso intermediário. É Ele que é o caminho que nos leva ao Senhor. Ele é o único caminho, não é um dos caminhos, como a religião ecumênica vai dizer: todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Só existe um caminho, esse caminho é estreito. Só existe uma porta, essa porta é estreita, mas essa porta nos leva à salvação. Você precisa estar nesse caminho. Sabe como o povo, sabe como a igreja primitiva lá, a igreja se formando corretamente, ela era chamada o povo do caminho. Era assim que a igreja era conhecida, o povo do caminho. Você está no caminho, meu irmão? Você está no caminho, minha irmã? Você está caminhando nesse caminho? E a grande vantagem de caminhar por esse caminho é porque você sabe aonde esse caminho vai te levar. Existem dias que eu estou subindo a serra e dá um nevoeiro terrível, que somente dá para você ver aqueles luzeiros que chamam de olho de gato, ali dividindo a pista. Às vezes eu olho para o lado e para o outro, eu nem sei onde eu estou.
Helena pergunta, já passamos a curva do F? Eu falei, eu não sei. Já chegamos no poste? Eu não sei. Mas sabe o que acontece comigo? Eu estou muito tranquilo. Porque eu sei que eu estou no caminho. Eu não estou nem vendo ao certo o que está, mas eu sei onde eu vou chegar. E aí, em dado momento, eu começo a ver as luzes. Eu já cheguei, Portela. Então, às vezes, o caminho é difícil. Às vezes o caminho a gente não está nem vendo, mas o importante é você estar no caminho, é você estar em Cristo, é você estar caminhando nesse caminho, porque esse caminho nos leva à vida eterna, esse caminho nos leva ao céu. Então Jesus, somente Cristo, exclusividade Cristo, devemos crer e entender que não tem outro mediador, é somente Jesus. Então nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós cultuamos ao Senhor Jesus. Nós cantamos por conta de Jesus. É por Ele, é por meio dEle, é para Ele que são todas as coisas. Amém, queridos? E por fim, e não menos importante, só lhe deu glória, ou glória somente a Deus. A glória não está na ostentação do clero, do Papa, dos bispos, onde eles entendem a infabilidade papal. O Papa não erra, ele não pode ser corrompido. Não. Nós entendemos glória somente a Deus. Nós não prostramos diante de imagem. Mas deixa eu abrir aqui, porque tem crente que não tem imagem física, mas tem uma imagem no seu coração. Às vezes é o pastor, às vezes é a denominação, às vezes é o marido, às vezes é a casa, às vezes é o carro, às vezes é o trabalho, às vezes é o diploma que tem, às vezes é a condição financeira que tem. Então, ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração no lugar que deveria ser de Deus. Jesus disse: aquele que ama, e isso vai mexer com você e comigo, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E nós podemos ampliar isso: aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o seu cônjuge mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o seu trabalho mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a sua denominação mais do que a mim, não é digno de mim. Então é a glória de Deus. No nosso catecismo tem ali a primeira pergunta: qual é o fim de todo homem? Ou para que o homem foi criado? Para honrar a Deus e glorificá-lo para sempre. O apóstolo Paulo vai dizer: quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse quinto e último, que é a síntese da reforma protestante, nos leva ao seguinte entendimento. E aí a gente vê o quanto que a gente precisa melhorar. Tudo o que eu faço deve estar visando a glória do Senhor. A minha vida, as minhas atitudes devem glorificar a Deus. Romanos 11:36 vai dizer: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Se eu e você, se você está vivendo para você mesmo, se você está vivendo para os seus próprios desejos, se eu ou você usamos a igreja, o nosso cargo, o nosso título, a nossa habilidade, o nosso dom, o nosso talento, somente para realização pessoal e reconhecimento humano, nós estamos falhando como servos de Deus. Porque tudo que venhamos a fazer, o foco é a glória de Deus.
nossas ações, nossas decisões, até mesmo os nossos pensamentos devem ser para a glória de Deus. Amém, queridos? Essas são os 5 pontos, 5 solas da reforma protestante. E eu concluo dizendo, e a gente vai orar. As 5 solas da reforma não são apenas conceitos teológicos, mas verdades que moldam nossa vida cristã diária. Eu quero que eu e você possamos guardar isso. Porque esse pilar, essa estrutura, vai moldar a nossa vida diária. Que eu e você possamos orar, porque nós somos desafiados a confiar plenamente na palavra de Deus. Nós somos desafiados a depender da fé e da graça. A Bíblia diz: o meu justo viverá o quê? Pela fé. Falei ontem no culto na casa do Joel, sem fé é impossível agradar a Deus. Então é somente a fé pela graça. E precisamos reconhecer a exclusividade de Cristo. Jesus, ele não deve ser apenas o seu Salvador. Na verdade, antes de ser Salvador, ele é Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. E por Ele ser o Senhor da nossa vida, Ele é também o nosso Salvador, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso refrigério, Ele é o nosso pastor. Mas acima de tudo, Ele é Senhor. E que possamos, como refletimos na última parte, viver para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé, se você pode, em nome de Jesus. Estamos no mês da reforma. E são esses os pilares. Que nós possamos, como igreja, viver essas verdades. Que o Espírito Santo possa fixar essas verdades no seu coração. Não sei como essa palavra ela pode ter entrado no seu coração, mas é a palavra do Senhor que não volta vazia. Nós estamos aqui como igreja de Jesus, uma igreja reformada, histórica, fiel às Escrituras. Mas para a igreja continuar sendo fiel às Escrituras, você precisa ser. No passado, Lutero, João Calvino, Zwingli, John Hus, Wycliffe, tantos outros. Alguns morreram por defender essas verdades. Nós hoje pegamos o pacote pronto. E às vezes a gente não sabe lidar muito com as facilidades, porque as facilidades nos deixam relaxados, relapsos. Mas que nós possamos, no século XXI, possamos ser cristãos protestantes. Possamos amar a palavra do Senhor. Possamos viver, mesmo com todas as lutas, com todos os problemas, mas que possamos nos esforçar. Quem disse que ia ser fácil? Jesus nunca disse que ia ser fácil. Pelo contrário, Ele falou das aflições, Ele falou das pedras do caminho. Nós temos visto e ouvido isso hoje mesmo aqui na igreja. Lutas que nós enfrentamos. Nosso querido diácono abriu o seu coração, mas é uma realidade de todos nós. Mas nós precisamos o quê? Ativar a nossa fé. O Deus que nós servimos é poderoso, irmão. Aleluia. Tudo que aconteceu para nós estarmos aqui hoje foi a mão de Deus. A Bíblia não está errada. Jesus não perdeu o seu poder. O inferno não vai vencer, amém, queridos? O inferno não vai vencer na sua vida. As lutas não vão tirar a sua fé.
Você vai vencer em nome de Jesus. Porque você vai se apegar na palavra de Deus. Você vai usar a sua fé. Você vai entender que a graça do Senhor te alcançou e Deus não se arrepende de ter agido com graça na sua vida. O seu amor continua sendo derramado nos nossos corações. A graça que nos alcançou é a graça que nos ajuda e nos dá forças para continuar. Então, não desista nessa caminhada. Nós somos o povo do caminho. Nós fomos alcançados por Jesus. Ele morreu na cruz por nós. Ele se sacrificou por você, para você não desistir. Não é momento de parar, igreja, é momento de unir a nossa força, de unir a nossa fé. Nós servimos a um Deus vivo e Ele está presente. Ele se faz presente nessa noite, olhando para a sua vida, para o seu coração, para as suas lutas, para os seus dilemas, para as suas batalhas. E o nosso Deus não falha. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então creia, alegre o seu coração, fortaleça no Senhor. Senhor, nós te louvamos, porque estamos na tua presença, porque estamos cultuando o Senhor, que é bendito e santo. Tu estás em nosso meio, Senhor. Que o Senhor venha visitar a nossa vida nessa noite, Pai. Que o Senhor venha afirmar, Senhor, esses princípios tão importantes na nossa vida, na nossa fé. Nós não estamos aqui, ó Deus, brincando de ser crente. Nós fomos alcançados pelo Senhor. Nós cremos na tua palavra, Senhor, e a tua palavra tem bênçãos para a nossa vida, tem promessa para nossas vidas, e nós nos apropriamos da tua palavra. O Senhor tem compromisso com a tua palavra. Que a tua palavra se cumpra na nossa vida, que a tua palavra nos console, nos fortaleça, que a tua palavra alegre o nosso coração, que a tua palavra nos desperte a seguir, a continuar, que a tua palavra nos ensine, Senhor, e que possamos viver de fé em fé, Senhor. Nossa fé muitas das vezes é confrontada, Deus. Muitas das vezes a estrutura da nossa fé, ó Deus, é balançada, mas nós estamos firmados no Senhor. Não queremos retroceder, Pai. Não queremos retroceder, não vamos retroceder. Nós cremos na tua promessa, nós nos apropriamos das tuas promessas, ó Deus. Promessas para a nossa casa, promessa para a nossa família, e isso nós fazemos, ó Deus, através da fé. Nós queremos trazer à memória o que nos pode dar esperança, Senhor, e nós vamos fazer isso através da fé. Senhor, nós te louvamos pela tua graça, Senhor. Oh, graça maravilhosa que nos alcançou, Pai. Obrigado porque o Senhor olhou para nós quando estávamos perdidos, mas o seu amor nos alcançou, Pai. Que sejamos gratos a essa graça, Senhor. Que possamos sentir o teu amor, Senhor. Deus, talvez algumas pessoas aqui não estão se sentindo amados, Senhor. Não estão se sentindo amados, Senhor. Talvez as lutas diárias, ó Deus, tenham gerado pensamentos, ó Deus, situações, ó Pai. Mas que nós possamos sentir o teu amor nessa noite, Senhor. Sentir, ó Deus, que o Senhor está próximo, o Senhor está perto, que o Senhor nos ama, que o Senhor tem cuidado de nós, apesar de nós, a despeito de que somos, tu és um Deus fiel e justo, que nos ama. Nós te louvamos por Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. É somente através dele, Deus. Nos ajude a estar firmado em Cristo Jesus. Que a nossa fé em Jesus nunca venha falhar, Senhor. Apesar das circunstâncias, Senhor, que nós possamos lembrar que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta, Senhor.
também nos ajude a viver para a glória do Teu nome, Senhor. Não permita, ó Deus, que a nossa vida, ó Deus, venha glorificar qualquer outra coisa, Pai. Mas nos ajude a glorificar o Teu nome, mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo nos momentos mais difíceis, que façamos tudo para a glória do Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, que o Teu nome seja glorificado na nossa casa, que o Teu nome seja glorificado na nossa família, que as nossas ações glorifiquem o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Ó Senhor, que o Senhor possa olhar para nós com prazer e que o nosso coração esteja voltado para Ti. Nos ajude, ó Deus, a manter firme essa fé. O mundo está duvidando, o mundo está relativizando, mas que o Senhor nos levante a cada dia como servos Teus, firmados em Ti, que possamos defender a fé, que possamos viver o Evangelho, que possamos nos levantar contra tudo aquilo que não agrada o Teu nome, e que possamos, ó Deus, glorificar o Senhor em tudo. Então, o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, queridos, por 2 minutos, para a gente estar encerrando o nosso culto. Que Deus te abençoe. Passamos 4 minutinhos, mas é necessário. Quero me despedir do pessoal de casa. Que Deus abençoe. Gisane, César, sei que estão conosco aí. Deus abençoe. Daiane também está? Mas quem? Deise, todos aí, que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, nós estamos iniciando